Meu nome é Adriane Borges, da clínica que leva o meu nome é Adriane Borges, sou fisioterapeuta dermatofuncional, também tenho formação em microfisioterapia e hoje sou formada também em medicina chinesa e hoje eu estou conversando aqui com o Dr. Luiz Henrique Santiago, especialista na dor. Então, se você tem dores, ele é o cara. Ele é o profissional, não é verdade? Que estuda bastante, né, Luiz? Né? Eu acho que você, que nem eu, a gente não para. E ele tem formação em microfisioterapia, uma técnica maravilhosa que trata dores, patologias, na realidade, todo o registro das nossas emoções no corpo. É uma técnica que vem da França. E eu quero que você também se apresente, Luiz. Fale dos teus cursos, das suas formações, da tua experiência com dor, com patologias de um modo geral. Claro, claro. Primeiro, muito obrigado. Faz muito tempo que eu não venho aqui fazer uma live, né? Quero primeiramente parabenizar a Adriane Borges, que está fazendo um trabalho fantástico, como sempre, desde esses 30 anos de muita experiência, uma profissional assim, recomendadíssima. Não tenho palavras para dizer. Em Joinville é a Adriane Borges. Então, bom, como ela já disse, meu nome é Luiz Henrique, eu sou fisioterapeuta desde 2016, desde o finalzinho de 2016. Então, eu tenho um pouco mais de 5 anos, já vai fazer 5 anos e meio de formado. Eu sempre busquei tratar essa parte emocional das coisas. Eu sempre busquei entender como as emoções afetavam a parte física. Então, logo, praticamente na época de pegar o canudo, eu já fui fazer o curso de microfisioterapia, já fui buscar entender a respeito das emoções, já fui buscar entender sobre o nosso corpo de forma profunda. Aí, depois do curso de microfisioterapia, fiz ele mais avançado, busquei técnicas manipulativas, então thrust vertebral, entre outras técnicas avançadas. Busquei dermoneuromodulação, que é uma prática voltada a tratamento de nervos, assim, onde a gente estimula. Ela lembra um pouco a ideia do... como é que é o nome? Como é que é o nome daquela lá que usa o ozônio também, que é parada de dor? Não, silenciação neural, né? Sim. Então, só que em vez de agulhas, a gente usa técnicas manuais específicas. Então, ela vai por um outro caminho, né? Mas sempre voltando à terminação nervosa, enfim. Então, a gente busca estimular o trabalho de dor sempre com terapias manuais. Teve até estudos que mostraram que quando a gente está sob toques suaves, o nosso corpo libera um monte de antileucinas e tudo mais, um monte de substâncias químicas que estimulam a eliminação do processo inflamatório ou aceleração. Então, um processo inflamatório tende a ser mais rápido e acabar logo. E aí fui me avançando mais na microfisioterapia, depois entrei na formação em osteopatia, então eu estou quase concluindo, né? Então eu utilizo algumas abordagens em associação e uso muito a filosofia da osteopatia para entender de onde está vindo a causa, né? Se for num órgão, às vezes a gente libera uma fáscia que às vezes não está bem presa na emoção, às vezes a coisa é tão profunda que começa na emoção, o corpo tensiona toda a estrutura, você libera a emoção, mas a fáscia ainda está presa ali. Então, às vezes a gente ainda tem que finalizar liberando a fáscia para liberar todo o compartimento anatômico, liberar toda a anatomia. Então, é muito profundo o contexto, né? Então, eu fui buscando me amadurecer e evoluir nesse sentido o meu trabalho. Que bacana. A gente se conheceu, você falou em 5 anos, já faz isso? 5 anos que a gente se conhece? Não, a gente se conhece há cerca de 4 anos. 4 anos, a gente se conhece há cerca de 4 anos, olha só. Como passa? Então, assim, ó, gente, eu tive a felicidade de conhecer o Luiz Henrique no curso em formação e a gente trabalhou junto, né?
Um fez Verdade. micro, um fez micro fisioterapia no outro, foi Verdade. muito legal. Foi. E eu trouxe a micro para a clínica, só que eu não consegui atender a demanda, né? Porque eu também sou consteladora, também Verdade. trato a beleza exterior, gerencio a clínica, então eu não consegui. E aí, como eu gostei muito, né, do trabalho, de receber a micro de você, do conhecimento da pessoa que você é, por que não trazer, né, para a clínica? E foi isso aí. É um casamento que está aí 3 anos, né? 3 anos, quase 4 anos, né? Exatamente. Aqui na clínica e assim, só elogios, né, pro teu trabalho. Obrigado. E o que a gente tem conseguido, né, juntos ajudar, né, as pessoas. Eu sempre falo aqui que a gente falo e procuro fazer, né? Ser a luz na vida do outro. Seja na beleza, em tentar embelezar e resolver o problema que está incomodando o paciente, seja na dor. Porque não adianta a gente estar tratando de beleza, né, doutor? Se a pessoa está, né, tá com dor, não está conseguindo dormir, tem ansiedade. Então, assim, ó, eu quero que você explique para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Para quem não sabe, tem muitas pessoas que estão nos assistindo e já conhecem, já fizeram a terapia com você. Mas para quem não conhece, o que é a microfisioterapia? Perfeito, perfeito. Primeiro ponto, né? Você falou uma coisa muito interessante. Eu gostaria de retroceder dentro da sua fala. Você falou, né? Beleza. Interior, exterior, e você falou, mas do sono, por exemplo, assim, tem aquela mesma frase clássica, né? O sono da beleza. Conhece essa Isso aí, né? mesmo. Né? Quando a gente acaba não dormindo muito bem, nossa aparência, tudo vai piorando, a gente vai inflamando, a gente vai tendo mais dores, uma coisa vai levando a outra. É um ciclo, né? É um ciclo. Porque assim, ó, se eu não consigo dormir, né? Eu começo a ter ansiedade, eu começo a ter radicais livres no meu corpo, né? Atuando. E tudo isso faz a gente envelhecer. Então, a minha busca por constelação, a minha busca por buscar a parapsicologia, buscar o reiki, buscar a microfisioterapia, é justamente porque nós não somos um pedaço de carne. Nós somos corpo, mente e espírito. Então, a gente precisa estar bem internamente para poder realmente realçar a beleza, né? Exatamente. Então, a micro, ela veio para fechar isso mesmo, né? Para ajudar a trabalhar toda essa necessidade que a gente tem, né? Exatamente. Então, assim, continuando respondendo a sua pergunta, a microfisioterapia é uma técnica manual, tá? Como uma massagem terapêutica, por exemplo, de origem na França. Então, ela surgiu por meados da década de 80 por 2 fisioterapeutas e osteopatas que estavam estudando profundamente a respeito de como tratar melhor os seus pacientes. Eles foram vendo e foram pesquisando e descobriram vários mapas corporais. Eles foram descobrindo como o nosso corpo reagia aos efeitos externos. E, por exemplo, eles viram que quando a pessoa tinha um estiramento muscular, em tal parte do corpo aparecia uma tensão facial. Então, eles foram fazendo inúmeras correlações e depois eles foram pesquisando mais a fundo a respeito de níveis emocionais, junto com anatomia neural e embriologia. Eles foram fazendo uma miscelânea de conteúdos e, pum, descobriram a microfisioterapia básica e foi avançando. Eles foram se aprofundando na lógica de buscar a origem do problema através das células. Então, eles viram o quê? Que toda vez que a gente tem um trauma, que significa basicamente uma situação que você vive de forma isolada, em alta intensidade, num curto ou longo período de tempo, e que você não compartilha diretamente com alguém, você guarda nas suas células. E as suas células começam a trabalhar em prol de te defender. Por exemplo, eu tô com algum problema
de autoestima, né? Já que a gente está falando de estética, por exemplo. Então eu sinto que meu rosto não é atraente, porque eu sou adolescente, estou começando a me descobrir na sociedade como mulher, e, né, gostaria de chamar a atenção como minhas colegas, e eu não chamo atenção, e em casa eu não sou valorizada e tudo mais, então eu acabo me sentindo muito impotente. E aí o que acontece? Meu corpo começa a tentar o quê? Deixar minha pele atraente, só que de uma forma meio grotesca, que é o quê? Ele começa a gerar inflamações na pele, ele começa a gerar rosáceas, ele começa a gerar acnes para tentar combater. Então você, né, que tem muito mais experiência comigo do que eu em estética, há de convir que toda mulher que tenha acnes e espinhas, até eu mesmo sofri, tive que usar Roacutan, porque o negócio era muito feio. Eu tinha uma autoestima muito ruim. Eu me achava o cara mais feio. Eu era aquele lá que falava que era lindo e maravilhoso e se achava o mais feio. Então, buscar essa causa, às vezes ali você já começa a fazer o seu corpo parar de gerar inflamações na pele e isso vai melhorando a sua autoestima e tudo mais. Entende? Então é muito profundo isso. Isso para problemas digestivos, como gastrite, constipação, diarreia crônica, dores de cabeça, dores musculares, enfim. Então a microfisioterapia acaba trabalhando, né, com ansiedade, depressão, pânico. Inúmeras situações podem ser trabalhadas buscando essa causa emocional e fazendo o corpo com toques suaves, né, por isso não micro, eliminar essa causa. Então a gente busca a origem, estimula o corpo elimina a causa e aí a tendência é o corpo ir reagindo melhor durante as sessões, tá? Eu sempre gosto de falar da experiência que eu tive como paciente da microfisioterapia, né? A minha família toda faz, né? Minha filha faz microfisioterapia, minha neta, meu filho já fez. E assim, a gente descobre a causa de muita patologia, sabe? Você às vezes tem lá uma dor de cabeça recorrente e quando você faz a microfisioterapia, você descobre a causa dessa dor de cabeça. Se você tem às vezes uma síndrome de pânico e vai fazer a microfisioterapia, você pode descobrir a causa dessa síndrome do pânico. Eu tive isso no início bem no início, lembra? Eu lembro. Bem no início da pandemia, lá em março, quando estourou o lockdown, que a gente fechou a clínica e todo mundo fechou aqui em Joinville, foi fechado em março e teve abertura no dia 8 de abril. Uhum. E naquela semana, na primeira semana de fechamento de clínica, eu fiquei apavorada como o mundo ficou apavorado, né? Uhum. Quer dizer, o que aconteceu? As pessoas foram para frente da televisão e a gente começou a ver o que estava acontecendo na Itália, muitas mortes e tal, e eu disse, gente, o que vai ser, né? Porque nós tratamos com o toque, a gente usa as mãos, a gente toca nas pessoas. Não tem como a gente trabalhar sem tocar, seja no corpo, seja na face. Eu disse, as pessoas estão com medo, né, da aproximação, de estar perto, agora imagina. E eu não tinha ideia do quanto aquilo, esse medo que eu senti ali nos 4 primeiros dias ali, tinha me afetado. Em início de abril, quando a gente abriu a clínica e nós começamos a trabalhar com todos os cuidados, usando, né, tudo que era necessário usar, máscara e tal, eu uso aqui atrás uma barrinha de contenção, porque eu tinha os dentes para fora, era um monstrinho, e essa barrinha foi colocada ali, depois que foi retirado o aparelho, e tá ali. Por mais de 30 anos, eu morro de medo, eu só tiro para fazer a limpeza e já coloco no mesmo minuto, assim, eu tenho medo de ficar com os dentes, né, protuso para fora como eram. E caiu essa barrinha. Aí eu liguei para o dentista, falei que tinha caído a barrinha de contenção, aí eu pedi, olha, eu já quero aproveitar, colar, e fazer uma limpeza, você cola lá para mim? Não, tudo bem. Né? Fui lá, o dentista colou a barrinha, fez a limpeza, eu vim para casa. Na mesma semana a barrinha caiu de novo.
Aí eu fiquei assim, nossa, né? Já tá ali 30 anos, como é que pode, né? O que que tá acontecendo? Eu liguei pro dentista perguntando se ele tinha colado com aquele cimento especial. Não, eu colei, Adri. Se caiu, você deve estar com bruxismo, você deve estar com algum problema. A gente tem que fazer uns exames, né? Exames, mordida, enfim, né? Aqueles exames específicos. E aí, o que que aconteceu? Eu desliguei o telefone e disse, bem, antes eu vou fazer a microfisioterapia, porque eu faço isso, gente, antes de tomar qualquer outra decisão, eu gosto de ir para terapias alternativas, para ver realmente. E foi aonde você me atendeu, né? Você fez. E assim, gente, a coisa mais interessante, né? Eu tenho formação de microfisioterapia, a gente atende, mas assim, eu era paciente. E eu fiquei assim, nossa, eu tenho bastante consciência do meu corpo, né? Faço yoga, e eu não tinha, depois que eu fui atendida por você. A primeira refeição que eu fiz, depois que eu fui atendida por você, é que eu percebi que estava fora. Porque você veio, palpou o corpo inteiro, porque né, vai fazendo aquela varredura, aquele alinhamento. E aqui atrás tinha um músculozinho fora. Você colocou, e assim, gente, quando se coloca, quando se recebe uma microfisioterapia, onde ele vai palpando e realinhando tudo que está fora do lugar, quando se vai para o lugar, é possível datar, colocar a data, ler, fazer a leitura da data em que ocorreu o problema. E foi final de março, exatamente no auge do lockdown ali. Então, assim, ó, o que me chamou a atenção? Eu, né, sou fisioterapeuta, né, faço atividade física, faço yoga, cuido um monte da minha postura. Eu não havia percebido que tinha saído, que estava fora do lugar. Exatamente. Né? Eu não, então, assim, olha que louco. Se eu não conhecesse a microfisioterapia, provavelmente eu teria bruxismo, sim. Talvez hoje, 2 anos após, eu estaria usando aparelhos para dormir. Não sei qual é a evolução, né? Dessa musculatura ter saído. Mas, enfim, eu imediatamente, né, procurei, porque é o que eu faço, eu vou para a microfisioterapia, só se ela não der jeito é que eu tomo outra decisão. Mas a partir dali, pronto, gente. Eu nunca mais, né? Isso está fazendo quanto tempo? Nunca mais caiu a barrinha. Então, sempre que alguma coisa, que eu sofro, alguma emoção forte, né? Que eu sinto que aquilo me feriu, me machucou, eu recorro à microfisioterapia. Por quê? Porque as doenças no nosso corpo ocorrem justamente por isso, não é, doutor? Pelas emoções que a gente acha que deu conta, mas não deu. Né? Exatamente. Ficaram cicatrizes no nosso corpo e essas cicatrizes vão gerar doenças futuramente. Exatamente. E a microfisioterapia é tão completa que, assim, tem uma filosofia dentro, né? Tem inúmeras situações, mas tem uma parte que eu acho muito interessante, que a gente aprende logo nas primeiras aulas, que sugere assim, 80% das doenças ou sintomas são origem nervosa, né? Então, a parte do sistema nervoso ou emoções, né? Também está relacionado. E 20% física. Por exemplo, no caso da Adriane, o processo que ela teve, ou às vezes aconteceu um pequeno bruxismo que gerou um estiramento muscular, ou então procedimento, também acontece, às vezes você faz um procedimento e você acaba fazendo um estiramento muscular, e um músculo frágil, ele entra em ou eterno estiramento ou eterno contratura. Ou ele não consegue esticar bem, né, e vai ficando muito tenso, ou ele não consegue contrair bem, ele perde força muscular. Então, no caso dela, e foi o que aconteceu. Então, o músculo que ajudava a estabilizar a arcada dentária e ajudava a estabilizar toda essa questão dentária, ele perdeu
a estabilidade. Então, eu, ao estimular ali, esse músculo voltou a ficar estável, como era antes. E isso, por exemplo, assim, a pessoa teve sabe aqueles batidinhas de leve com carro? Aquele lá que só dá aquela amassadinha ali? Então, sua cabeça vai com tudo para frente. Às vezes nessa você tem pequenos estiramentos. 1, 2 estiramentos. E aí você fica o quê? Com dor no pescoço, uma dor infernal de 1, 2, 3 semanas e nada sai. E às vezes você estirou o músculo. Entende? Né? Às vezes houve um estiramento. A microfisioterapia também trabalha isso. E às vezes, na maioria das vezes, as pessoas vêm tão mal que elas têm uma questão emocional numa região ali que gera dor e também tem uma lesão física. Então as pessoas também acontece muito com lesões ocupacionais. Às vezes a pessoa tem um problema, né? Vamos dizer uma epicondilite aqui, né? Uma lesão no cotovelo. Às vezes a pessoa está passando por uma situação ruim no trabalho que ela quer segurar uma situação, quer segurar o trabalho com toda a sua garra, ou quer mandar o trabalho embora, sabe? Fazer assim, emocionalmente com o trabalho, e isso afeta e gera inflamação, né, inconsciente pelo sistema nervoso aqui. E ainda assim, um movimento repetitivo que gera estiramento muscular. Então, às vezes, a pessoa tem essas duas situações. A microfisioterapia acaba trabalhando, muitas vezes, na mesma sessão, essas duas possibilidades de origem. É por isso que ela acaba tendo um resultado bem interessante. Muitas vezes, logo na primeira sessão, a pessoa já começa a sentir diferente, já começa a se sentir melhor. Não, é incrível, assim, ó, com certeza. Todas as vezes que eu fiz a microfisioterapia, é na hora, assim, eu sinto efeito no meu corpo na hora, não é nem no dia seguinte, eu já sinto a diferença na hora, porque realmente acontece, que talvez por a gente ter muito essa consciência corporal, que quando a coisa vai para o lugar, a gente já percebe que foi, né? E é incrível. E a gente vai falar muito hoje aqui da microfisioterapia, como é que ela pode, né, auxiliar na qualidade de vida. Assim, ó. A gente passou por uma pandemia, né, Luiz? Tem muitas pessoas inseguras, né? Eu tenho observado assim, nessas últimas semanas e tenho recebido aqui pacientes que estavam há 2 anos sem sair de casa. Começaram agora, né? Então, assim, ó, como a microfisioterapia pode auxiliar a ter mais qualidade de vida após a pandemia? Exatamente, muito boa colocação. Funciona mais ou menos assim. Quando a gente entra em estado de pandemia, primeiro há, como a Adriane mesmo falou, há uma comoção popular, há um medo, há uma situação, o que vai ser, não vou poder mais sair de casa. Para os idosos ou pessoas mais frágeis fisicamente, foi pior ainda, porque o medo era muito profundo, não é? Então, assim, o medo de sair de casa gerou nessas pessoas uma ansiedade que muitas vezes não foi trabalhada, eles não buscaram ajuda, tanto psicológica, psiquiátrica, e essa ansiedade foi gerando até mesmo um quadro de pânico. Então a pessoa, quando sai de casa, ela fica em alerta, eu não quero entrar em contato, será que eu vou pegar? Será que as 3 doses de vacina que eu tomei foram suficientes, foram eficientes? Então, assim, o medo ele é algo que deveria ser bom. O medo gera proteção. A gente ter medo é bom. Por exemplo, assim, vai cozinhar. Se você tiver aquela sensação de não, nunca vai acontecer nada comigo, o que vai acontecer com você? Você vai se queimar. Não é? Então, o medo é bom porque ele te ajuda a se proteger. Te protege, né? Te protege. O problema é que o medo em excesso em grande período de tempo, como foi a pandemia, gera uma sensação de qualquer coisa pode me afetar. Como aconteceu comigo, né? Como aconteceu comigo. Eu tive um excesso de medo. Na realidade, foi um pânico, né? Por pouco tempo, mas já gerou uma alteração muscular.
mas pode gerar não só muscular, pode gerar uma alteração do funcionamento de um órgão, né? Exatamente. Então, assim, alterações nos nossos líquidos, né? Enfim, qualquer região que pode nos afetar, né? Então, o medo ele nos protege quando é um medo em equilíbrio, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, como eu estava dizendo, o nosso corpo sempre está tentando nos proteger. Então, às vezes, esses sintomas servem para assim, já que estou com medo, não estou seguro o suficiente, então eu vou fazer o coração bater mais rápido para eu sair correndo, para nada me afetar, porque o medo externo, ainda mais de uma contaminação invisível, é como se você tivesse um leão imaginário invisível que qualquer hora pudesse te atacar. É mais ou menos essa análise que a gente tem que fazer. Então, assim, a gente buscar o choque emocional, buscar no corpo, nas células, porque sim, não estou desmerecendo o trabalho de outros terapeutas aí, como psicólogos e tudo mais. Só que foi visto que às vezes, a cicatriz, o choque emocional, essa dor precisa ser tocada. Às vezes a gente precisa tocar nessa cicatriz com as mãos, né? E depois disso, estimular o corpo a eliminar essa memória. Porque ele guarda a memória. Às vezes você esqueceu. Eu não lembro mais como é que foi em março de 2020. Faz tanto tempo, nem lembro o que eu comi ontem. Mas o seu corpo guardou essa memória. Ele guardou nas células isso. E precisa ser eliminada essa memória para que ele possa ver assim, não, tá tudo bem, não estou mais em estado de alerta, nada mais vai acontecer comigo. Eu posso ficar em paz agora. É que, na realidade, nós somos corpo, mente e espírito. Então, assim, né, quando você vai né, tratar a mente é uma coisa, mas não adianta só tratar a mente. Muitas vezes é o conjunto, né? Não adianta só tratar a mente. Você tem que tratar o que ficou registrado. E a microfisioterapia está aí, a gente tem visto, né, no dia a dia, o quanto de sequelas, né, de registros no corpo fica, né, pós uma pandemia, pós a perda, às vezes, de um trabalho que você gosta, que você ganha bem, e a perda desse trabalho faz com que você tenha uma queda no seu padrão de vida, né? Às vezes a perda de um ente querido, né? Às vezes o término de um namoro, de um casamento, né? Então, tudo isso gera cicatrizes e não é... Muitas vezes as pessoas, eu vou tratar só a mente, eu vou procurar só o psicólogo. Sim, o psicólogo é importante, sim, porque nós somos corpo, mente e espírito. Mas não adianta você só tratar a mente e deixar cicatrizes no teu corpo, né? Então, as duas coisas. Por quê? Porque justamente nós somos a união disso tudo, né? Isso mesmo, doutora. E assim, ó... você que trabalha bastante com patologias, com dor, né? Quais as principais doenças ou sintomas que têm aparecido no pós-pandemia, após a pandemia? Se é que a gente pode dizer que já terminou mesmo, né? Tomara que exatamente. Sim. Eu estou apostando que terminou. Eu estou na torcida também, doutora. Então... O que eu tenho visto mais em meu consultório é o que? Primeiramente, a ansiedade, que aumentou generalizado. Já estava grande em 2018, 2019, 2020. Início, né? 2020. Já estava grande a ansiedade. Porque nós viemos de, assim, uma decadência de 2012, 2013, principalmente, uma decadência financeira, uma decadência de vários níveis, assim, aumento de inflação, aumento de uma loucura. O Brasil está vivendo assim, está ficando de cabeça para baixo, novamente. Então, assim, as pessoas já estavam, por conta disso e vários outros fatores, um monte de questões instáveis e tudo mais, já estava vindo de uma grande ansiedade. Aí entrou a pandemia. As pessoas ficaram muito fazendo o quê? Assim, ó, na rede social. A rede social, ela precisa ser usada. Eu sei que a gente está na rede social e parece até um pouco estranho, mas ela precisa ser usada com cuidado, principalmente com quem sofre de ansiedade. Por quê? É muita informação. Você é bombardeado
por informação o tempo todo. Então a ansiedade foi vindo e foi explodindo nessa pandemia. Porque é muita informação. Aí tipo assim, aí eu tô, como a Adriane falou, mas a minha situação financeira tá mais encolhida. Aí o cara lá falando assim, não, que ele tá super bem. Aí eu começo a me comparar, entende? O excesso de informações que vão acontecendo, você olha o outro que tá fazendo não sei o quê, o outro que tem um corpo melhor, né? Na parte da estética. Aí você começa a comparar, assim, com coisas imaginárias, assim, com muita gente falando um monte de bobagem. E isso tudo é informação demais e vai gerando mais e mais ansiedade. Então, o que tem se visto muito é a ansiedade, que não foi controlada e vai gerando pequenos quadros de pânico. Então, você vê muita ansiedade, principalmente pânico. Aí, as pessoas, além disso, o que acontece? Perderam, infelizmente, entes queridos. E aí começam a o quê? A ter um menor contato, como você falou, corpo, mente e espírito. Começam a ter o menor contato com a religiosidade, né? Com a espiritualidade, de forma geral, aqui. Aí, perde um ente, começa a entrar num quadro mais depressivo, né? Então, eu já vi, assim, pessoas que eram muito apegadas a familiares, perderam esse familiar, né? E foram se deprimindo também, ocorrendo várias coisas, ou também a parte financeira, a pessoa era muito apegada ao trabalho e ela foi entrando num quadro de depressão. E aí, isso é só o começo, porque aí ela começa a sofrer com situações que ela não consegue digerir. Aí o que acontece? Desenvolve gastrite, refluxo, aí ela não consegue achar uma solução para a situação que ela está vivendo, desenvolve enxaqueca crônica, né? Aí ela se sente impotente, incapaz, porque ela está carregando um grande peso, aí desenvolve dores aqui, ou dores nas costas, porque ela tem que... Um homem assim, que às vezes ele e a mulher trabalhavam, agora só ele trabalha, aí o peso ficou muito maior nele, aí ele desenvolve muitas dores nas costas. Então, assim, várias e inúmeras situações foram aparecendo, né? E principalmente a parte emocional foi assim, o campeão número 1, assim, ou ansiedade ou depressão, e tem gente que tem os dois. É incrível, mas é bem isso mesmo. E assim, as pessoas vão levando, muitas vezes demoram para perceber isso, né? Para se dar conta disso, né? É a mesma coisa que aconteceu comigo ali. Se não tivesse caído o meu aparelhinho de retenção ali, de retenção não, de contenção, eu não saberia o quanto aqueles primeiros dias ali de pandemia tinham me afetado, né? E aí, sei lá, eu poderia estar com enxaqueca, tendo bruxismo, uma série de problemas e nem saber, né? Nem imaginar que seria esse medo, né? Do início da pandemia ali. Exatamente. E assim, a gente sabe que muitas pessoas ficaram, né, em isolamento. Como eu falei para você, semana passada eu recebi clientes aqui na clínica que faziam desde 2 anos mesmo, né, sem vir na clínica, mudaram, saíram de Joinville, estão morando até em Campo Alegre, sabe? Ou foram para a praia. Eu tenho situações assim. E a gente observa que elas estão bem afetadas, assim, né? E na tua prática clínica, assim, esse distanciamento, esse isolamento, com certeza eles alteraram, né, o funcionamento das nossas células, porque as pessoas não param para pensar, né? Tudo influencia, né? Nós somos ali uma caixinha de células, de hormônios, de enzimas, e tudo isso sofreu uma alteração, né, com esse distanciamento e esse isolamento, não, Luiz? Exatamente, é ótima a sua colocação, e funciona mais ou menos assim. Nós, naturalmente, temos trilhões e trilhões de células. Então, nós somos seres pluricelulares, né? Indo a biologia do ensino médio aqui. E por conta de sermos seres pluricelulares, nós dependemos de andar em bando. Nós não somos seres que vivem isolados, tipo jacarés e outros,
né, animais que andam isoladamente. Nós somos seres comunicantes. Nós só conseguimos evoluir como espécie por conta da comunicação. Tanto que a globalização trouxe uma evolução, né, para todas as nações por causa da comunicação, porque a gente aprendeu a se comunicar com pessoas de outros países, de outras nações, de outras culturas. Então, assim, a proximidade é algo crucial. E tanto que teve estudos mostrando que pessoas que mais se isolavam, que ficavam mais distantes, elas tendiam a ter maior índice inflamatório, de inflamação de baixo grau. Né? Tanto que eu lembro que eu estava na época, nossa, isso foi em 2011, teve não, 2010 ainda, teve um professor meu que falou assim, que saiu uma pesquisa comprovando que nós teríamos que abraçar 6 a 8 pessoas por dia, se eu não me engano. Faz muito tempo que eu ouvi, posso estar falando bobagem, mas era um número assim. Que a gente tem que abraçar as pessoas para se sentir. Você lembra, né? Então, assim, nós temos que abraçar as pessoas para nos sentir melhor, ou seja, nós dependemos do contato. O contato é bom para nossa biologia depende disso, ela faz bem para nós. Serotonina aumenta. Exatamente, aumenta a serotonina. Então, imagina a queda. E aí, menos serotonina, que é o hormônio do bem-estar, da satisfação, maior sensação de depressão. Com certeza. São todas essas alterações, né? E o próprio medo, né? Além de você estar ausente, de você não poder abraçar, de você estar impedido de conversar. Eu tive pacientes aqui, acima de 60 anos, que não podiam entrar no shopping, não podiam fazer compras, né? Não podiam comprar presentes, deixaram de ver seus netos, seus bisnetos. Então, imagina todo o sofrimento que isso gerou, né? Como é que fica, como é que fica a mente? Como é que a nossa mente enxerga a pandemia numa situação dessa? Exatamente. Como eu falei, a pandemia, ela é vista pelo nosso conceito. Tudo é virtual, tá? Real é literalmente se uma cobra picar o seu braço. Aí realmente, a cobra picou, isso é real, né? Você sofreu acidente de trânsito, é real. Mas a pandemia, ela é vista pelo nosso cérebro como algo virtual. Então, eu tô sempre sob alerta. Então, o que acontece? Eu tô com altos níveis de cortisol o tempo todo. Porque a todo momento algo pode me atacar. Então, se a pessoa não buscou cuidar do seu físico, com uma alimentação boa, com hábitos bons alimentares, com atividade física, mesmo que seja dentro do lar, consumindo água, enfim, né? Cuidando da sua saúde física de modo geral, da sua saúde emocional, fazendo pelo menos yoga, ajuda também a parte emocional, né? E mental, ajuda a manter a mente tranquila, né? Praticando meditações, entre outras coisas. E também se apegar à parte espiritual, se a pessoa buscou esse tipo de cuidado, ela teve uma percepção melhor. Ela levou a pandemia numa boa. Só que quem não teve esse tipo de cuidado, levou a pandemia só no medo, só no estresse. E aí o estresse, olha que loucura, o estresse abaixa a imunidade. E aí faz com que a pessoa se contamine. E aí ela se contamine, se ela fica com mais estresse ainda, ela pode ir a óbito, porque a imunidade não vence. Que loucura, imagina, né? É um ciclo, assim, tudo se baseia em ciclos. Então, assim, nosso cérebro, ele vê isso como algum perigo e iminência, né? O que você sugere nesse momento, Luiz, você como fisioterapeuta, né, osteopata, que estuda muito as causas das dores do corpo humano, qual a sugestão que você dá assim, para a saúde física e emocional para esse momento que que nós estamos vivendo? Assim, o que você poderia falar para as pessoas? Então, doutora, quando eu falar aqui, eu também gostaria que você incrementasse, que eu sei que você também tem dicas maravilhosas, mas assim, da minha parte, é importante tomar sol, que ajuda também a manter a imunidade, então tomar sol, quem puder, quem tiver uma área externa ali que possa
tomar sol com pouca roupa, com roupa de banho mesmo, aproveitar um diazinho que tiver um pouco mais pro quente, né? Que agora está começando a esfriar, mesmo A gente assim. precisa muito da vitamina D, né? Exatamente, precisamos muito da vitamina D. Se possível, pratique atividade física. Ah, não gosto de academia. Tudo bem, faça caminhadas, faça corrida, busque pelo menos 1, 2, 3 vezes na semana. Tá mexendo o corpo. Se não, faça um alongamento. Busque tomar bastante água. Por exemplo, né? A gente tem que tomar, a gente tem que pegar o nosso peso e multiplicar por 0,035. Às vezes a gente fica naquele hábito, não, é 2 litros, eu tava com mais de 100 quilos, agora eu já baixei, agora eu tô quase... Pode multiplicar por 35 ml, daí você já acha. Isso. Ó, eu, por exemplo, olha que loucura, eu achava, não, 2 litros tá bom, ó. Então, 2 litros tá bom. Mas eu que cheguei a 100 quilos, né? Cheguei a mais de 100 quilos, agora tô perto dos 90, teria que tomar 3 litros e meio d'água. Entende? Então, olha só, 2 litros é pouco. Então, assim, hoje em dia eu já tô reduzindo cada vez mais, então a gente precisa buscar isso, precisa dormir bem, então evitar dormir mais de meia-noite, tentar dormir no máximo 11 horas para pegar o ciclo antioxidante da melatonina e do GH. Então, assim, esse tipo de coisa é fundamental. E, claro, buscar a causa dos problemas. Você está sofrendo, busca microfisioterapia, né? Busca práticas integrativas, medite diariamente, né? Para quem tem um lado espiritualista, faça orações. Tudo isso é um conjunto de coisas que vai somar e vai te ajudar a ter mais qualidade de vida, né? Eu diria o seguinte, sabe? Eu tenho 55 anos e há 30 anos trabalho com pessoas. Então, 31, né? 31 anos, olha só. Então, assim, o que eu tenho pacientes de todas as idades e assim, o meu trabalho me trouxe flores todos os dias, né? Por que eu digo flores todos os dias? Porque todos os dias que eu atendo são diferentes, né? Eu posso estar atendendo hoje uma menina de 15 anos e amanhã está atendendo uma pessoa de 86 anos. E é uma troca muito grande, não só de energia, mas de todas as informações, de vivência, né? E atender pessoas de mais idade é um ganho muito grande, porque eu aprendi muito, assim, hoje eu já sou avó, mas antes de ser avó, eu aprendi que as pessoas que eram avós, o que é ser avó, né? Elas me falavam. Eu não tinha filho casado, meus filhos eram pequenos quando eu comecei a clínica, e eu aprendi muito com as clientes que vinham e tinham filhos adolescentes, filhos que casaram, filhos que tiveram filhos. E então é um aprendizado muito grande, assim, ao longo de 30 e poucos anos, algumas gerações passaram por aqui. E o que eu diria para as pessoas, assim, ó, se amem, a gente tem que se amar. E quando a gente se ama, a gente se cuida. Porque se a gente se ama, a gente vai se cuidar. E hoje a gente sabe que a gente está durando mais. Graças a Deus, a gente tranquilamente chega aos 80 anos. Como é que você quer chegar aos 80 anos se hoje você não se cuida? Né? Para a gente ter uma beleza externa, a gente precisa cuidar da beleza interna. Né? Então, procurar iniciar a semana e dizer o que eu vou me dar de presente hoje. Né? E o que eu vou, todos os dias, tirar 1 hora por dia para se cuidar. Por que eu digo isso, Luiz? Porque assim, ó, eu acordo e vou para academia. Por que eu vou para academia? Porque eu me amo, porque eu me cuido,
Mas eu não conseguiria dizer para o meu paciente, tem que fazer atividade física se eu não fizesse. Tem que tomar água se eu não fizesse. Né? O esporte é bom, então assim, ó, e tudo que eu tenho na clínica, tudo que eu uso aqui na clínica, eu faço parte disso, né? É porque eu aprovo, é porque eu faço uso disso na minha vida, né? Então, a microfisioterapia, né, é algo que está na minha família, assim, tipo, antes de eu procurar fazer qualquer coisa, se eu sentir que o meu corpo está necessitando, antes de eu ir para um antibiótico, antes de eu tomar um medicamento, eu vou sim fazer a microfisioterapia, porque a microfisioterapia faz a leitura do que está errado comigo, né? Então, assim, ó, porque as pessoas veem, eu quero ter uma pele bonita, mas se o teu intestino não funciona, né, fica difícil de você ter uma pele bonita, né? A qualidade da tua pele, do teu cabelo, do teu olhar precisa de um funcionamento ideal do corpo. E a microfisioterapia faz essa leitura pra gente do que está errado. Porque desde o momento que a gente nasce, e até no útero materno, você pode estar sendo influenciado por situações e emoções da sua mãe. Né? A tua infância, né, pode estar influenciando a tua vida adulta. A tua adolescência pode estar influenciando o teu hoje, né? A maneira que você trabalha, que você exerce. Então, assim, quando eu fui para esse caminho de buscar alternativas e buscar esses tratamentos alternativos, é por vivenciar durante muitos anos as queixas das minhas pacientes, né? Então, fazer a meditação, fazer reiki, fazer a constelação familiar sistêmica, fazer a microfisioterapia, tudo isso, né, é para quê? É para fazer todos os ajustes que o nosso corpo, que a nossa mente, que o nosso espírito necessita. E nós necessitamos de tudo isso, sim. Né? A gente não somos um pedaço de carne, entendeu? Nós temos sentimentos, nós sofremos, nós ficamos alegres. Então, o que eu digo para os ouvintes hoje é: invista em você. Né? Precisa fazer uma atividade física, sim, mas procure fazer aquilo que você gosta, porque daí você já vai juntar o prazer junto, né, com a atividade física. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha, pessoal que está vendo aqui, a doutora não merece palminhas, eu acho que sim. Eu acho que é um conjunto, sabe? Foi ótimo, eu só falo, adorei. Gostei muito. Obrigada. É que eu procuro falar com o coração, sabe? De verdade, assim, ó. Eu tenho certeza, né? Que nós precisamos ser a luz na vida do outro. Então, todos esses parceiros que fazem, né, estão aqui na Clínica Adriane Borges, é justamente fazer isso, sabe? Ser a luz, né? Tipo, nós temos uma micropigmentadora, né? Que faz sobrancelha, que faz os lábios e tal. Por quê? Porque a gente precisa ter segurança, a gente precisa se sentir belo, né? Mas a gente tem aquele que faz aquela parceira que faz um reiki, que faz uma massagem, né? Que te ouve. Então, a gente precisa de tudo isso, né? Porque a gente precisa ser feliz. Então, a gente precisa achar, né? É tipo assim, eu vou arrumar meu cabelo, vou pintar meu cabelo de loiro porque o outro gosta. Não, você gosta do teu cabelo loiro? Então faz. Muito legal. Né? Eu quero cortar o cabelo, deixar o cabelo curtinho, né? É importante para você deixar o cabelo curto? Então faça, né? Então a gente tem que fazer aquilo que nos deixa feliz. Porque senão vai gerar um estresse também, não vai? Vai sim, exatamente. Isso entra em contrariedades, né? Então, por exemplo, assim, pessoal, olha só que interessante. Vou pedir licença para a doutora, vou mostrar um pouquinho sobre, vamos ver se eu consigo aqui por causa da luminosidade, mostrar, opa,
Aqui a gente tem falha técnica, né? Fazendo ao vivo tem um pouquinho de falha técnica. Mas, olha, rapidinho aqui, já que a live já está terminando, ó, mas vou mostrar aqui como é que funciona. Ó, nós temos esse mapa aqui na frente e atrás. Nós temos todos os nossos órgãos do corpo na frente e atrás. Então, a gente vai deslizando a mão pelo corpo, vai buscando aqui, né? É um mapeamento, né? Todos os órgãos. Na frente, quando a gente busca as coisas na frente, a gente está falando a respeito de ambientes ruins, por exemplo, no meu trabalho, uma situação que aconteceu, eu não gostei. E atrás são situações contrariedades, como essa, tipo, eu fiz, mas porque fui forçado a fazer, porque era uma situação assim, eu não consegui lidar com isso, entende? É algo de dentro para fora que gera o sofrimento. E nós, olha só a profundidade do estudo. Nós temos para cada nível daqueles uma tabela de músculo, que são todos os músculos do nosso corpo. Então a gente vai navegando pelos níveis, vai fazendo mapas assim, como esse aqui. Então a gente vai tocando, olha só, interessante, a gente vai tocando em 2 pontos, vai deslizando a mão e vai buscando por aqueles níveis alguns órgãos. E aí a gente vai vir na frente e atrás, e vai somando toda a informação e vai tentando criar a história, né? Ou melhor, recriar essa história que aconteceu. O corpo vai dizendo toda a história do conflito. Os órgãos que sofreram o trauma. Então, assim, passei por uma situação de uma grande injustiça. Mas meu corpo, ele disse o quê? Eu senti dor na cervical, senti dor no estômago, o intestino travou, né? E ainda fiquei com dor de garganta. Então, são vários órgãos, assim, foi mapeando. Então, ele vai contando a história do conflito. Então, nesse sentido, eu busco todos os níveis e depois, no final, eu toco num último ponto, que é o ponto que a gente fala de correção. Então, eu vou lá, eu vou diagnosticando tudo e já corrijo. Então, é papum, eu vou já diagnostico, trato, diagnóstico, trato, diagnóstico, trato. Então é algo muito prático, não é algo assim, não, vamos diagnosticar e depois a gente vê. Aí, não, é assim, você já começa, já entra na sessão, já tem uma grande avaliação, eu vou mapeando de toda a sua trajetória, assim, física, emocional, mental. Então, depois eu já entro com a minha fisioterapia, já trabalho toda essa parte aqui corporal, emocional, e aí no final eu busco, como a Adriane falou, aí eu busco ainda, né, se der tempo logo na primeira sessão, se não na segunda sessão, a gente já trabalha as lesões físicas, né, os estiramentos, tudo mais. A gente estimula núcleo pulposo, né, os discos intervertebrais também. Então tem várias técnicas que a gente utiliza dentro desse trabalho. Então, gostou do spoiler aqui? Então, na realidade, é uma viagem que a gente faz em todo o corpo físico, né, Luiz? Trabalhando a microfisioterapia, ela trata não só os músculos, mas todo o funcionamento orgânico mesmo, né? Os órgãos. E assim, ó, o doutor Luiz Henrique, ele atende aqui na clínica Adriane Borges, né? A sessão da microfisioterapia é em torno de 1h30, podendo ter a duração um pouquinho menor ou um pouquinho maior, mas geralmente é isso. Às vezes a pessoa diz, mas eu vou precisar fazer 10 sessões. Não, gente, é muito rápido. Então, assim, ó, você faz uma sessão e somente 30 dias após a primeira sessão é que você pode repetir. Por quê? Porque a primeira sessão leva o teu corpo a uma autorregulação. Ele começa a regular tudo. E somente com 30 dias você faz a segunda sessão. Exatamente. E nessa segunda sessão é onde o Dr. Luiz vai dizer para você retornar com 30, 60 dias, entendeu? É o seu corpo, após a avaliação dele, após esses 60 dias, que ele vai dizer quando que você vai voltar. Então, geralmente, para as pessoas que nunca fizeram a fisioterapia e têm acima de 20 anos, a gente recomenda 3 sessões. Se for uma criança, como a minha neta tem 3 anos, já fez 3 sessões. É mais ou menos uma por ano.
O que que eu faço? Exatamente isso, né? Eu já fiz várias sessões, até na formação, a gente vai se tratando o tempo todo, tratando, né? A gente primeiro se trata para depois se tornar um profissional que tem a formação da microfisioterapia. A partir daí, o que que acontece? Cada vez que acontece alguma coisa, né, na minha vida que me abala muito, eu procuro fazer a microfisioterapia. Então, é mais ou menos isso. Se você não sentir, passou o ano e eu não senti que tinha nada, faça uma sessão por ano. Uhum. Entendeu? É como se você fizesse uma limpeza, entendeu? Exatamente. Das tuas cicatrizes emocionais, para que essas cicatrizes emocionais não se tornem uma patologia mais tarde. Não seria isso, doutor? Exatamente. A gente precisa ser bem breve, porque eu acho que a gente vai cair. Isso. Eu só vou concluir ali, a sua fala foi ótima, só faltou uma situaçãozinha. Quando a criança tiver menos de 9, principalmente menos de 7 anos, é melhor os pais realizarem primeiro, exatamente, a criança. Porque, por exemplo, olha só, teve uma situação, uma paciente que ela assim, mas você faz em criança, não sei o que lá, que minha filha tá assim, tá assada. Eu falo assim, mas ela é um bebezinho, será que tá nela? Aí eu falo, atendi a mãe, vamos ver o que acontece. Se eu tratar você e a criança continuar assim, você me traz a criança. Resultado, eu tratei a mãe, no mesmo dia a criança já voltou a fazer o número 2 na fralda. Então, Luiz, isso aconteceu com a minha neta também. Teve uma situação em que a Pamela também trouxe para ela fazer, e naquele dia a gente não conseguiu. Na realidade, estava na mãe. Exatamente. Fazendo a mãe. E foi incrível, porque assim, ela, na primeira sessão ela deixou fazer. Quando chegou na segunda, não teve jeito. E a partir do momento que a Pamela começou a receber, ela disse, então para mim não perder, né, o teu horário e tal, eu vou fazer. Aí a Pamela começou a receber e a Antonella se acalmou. Ela era bebezinha ainda. Se acalmou. Olha que coisa incrível isso. Exatamente. Então, gente, assim, dos pais. Então, assim, a gente precisa sair, senão a live vai cair, fica gravada. Assim, Luiz, sempre é um prazer conversar contigo. Obrigado. Muito. Estou muito feliz pelo seu, né, pelo seu atendimento aqui, sou muito grata, né, pelos resultados que a gente junto tem obtido, tem conseguido com os nossos pacientes. Maravilhoso, maravilhoso. E, gente, né, entre em contato conosco, né, o Dr. Luiz atende aqui, vale muito a pena fazer, mesmo, sabe? Quem nunca fez, já fez, né, mantenha, faça uma a cada 8 meses, né, a cada 9 meses, uma vez por ano, porque eu faço, recebo e recomendo. Gente, olha, boa noite, minha gratidão, né, a todos aí que ficaram conosco, nos ouvindo. E a você, Luiz, sempre, né? Até a próxima. Obrigado, doutora. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado.